Olá, estudantes do nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Você está bem? Está bem animado para a nossa aula? Tem que estar, hein? Animação gera aprendizado. Olha lá, frase da professora Ju. Depois a gente dá um jeito de provar isso, tá bom? Vamos conversar sobre gráficos e tabelas. Bora lá? Nossos objetivos: construir gráficos de barras e de colunas, diferenciar e fazer, e construir gráficos usando a planilha eletrônica. Como que nós vamos fazer isso? Já te conto. Qual é a diferença entre gráfico de barras e gráfico de colunas? Tem diferença, né? Ué, o gráfico de barra tem barra, o gráfico de coluna tem coluna. Beleza, e o que é coluna e o que é barra? É muito simples, né, gente? Colunas são as barras verticais, ok? E barras são as colunas deitadas. Olha que legal! Então, as colunas são em pezinho, tá bom? Verticalmente. As barras são deitadinhas assim, ok? Então, nessa aula, vamos montar um gráfico usando régua, lápis, caneta, canetinha, lápis de cor, o que você tiver aí, tá bom? E uma outra opção que é usando planilhas eletrônicas. Vou ensinar vocês rapidinho. Um gráfico, gente, ele existe para apresentar um resultado de uma pesquisa, de algum trabalho feito. Então, primeiro precisaremos de dados para compor a nossa pesquisa e apresentar o nosso gráfico, ok? Então, primeira etapa, coleta de dados. Claro, preciso coletar os dados. Então, lá vai uma perguntinha, ó. Para essa pesquisa, vamos trabalhar com variáveis discretas, ou seja, quantidades. Quantidade exata de informações. Vamos entrevistar 30 pessoas e fazer a seguinte pergunta. Olha como é simples. Quantos animais de estimação tem na sua casa? Então, repare que a resposta é chamada de variável discreta, ou seja, é uma quantidade, é um número. A pessoa não pode ter um e-mail, não sei. Ela sabe e é um número. 0, 1, 2, 3, 4, ok? Então, essa que é a pesquisa. Segunda parte é a organização desses dados. Você fez essa pesquisa, após tem que organizar os dados. Então, aqui vamos supor que tem os dados fictícios, tá bom? Foram entrevistadas 30 pessoas e foi disposto aqui desse jeito, ó. Uma pessoa respondeu que tem 3, outra pessoa respondeu que tem 2 animaizinhos, outra tem 1, 4, 3, 2, 5, 3, 1, 1, e por aí vai, ok? As respostas das 30 pessoas estão aqui. Então, primeiro você coleta, depois você organiza os dados. E agora eu tenho um exercício para você. Para organizar os dados, determine quantas vezes se repete cada valor, ou seja, qual é a frequência de cada quantidade. Então, a nossa ideia aqui é o quê? É transformar isso aqui numa tabela para que nós possamos entender bem os resultados, ok? Então, é isso que eu quero que você faça. Você vai contar, depois eu volto aqui. Você vai contar direitinho cada um, quantas vezes cada número aparece, as pessoas responderam e você vai colocar essas informações numa tabela. Consegue fazer isso? É fácil, né? Quantas pessoas responderam 1? Quantas pessoas têm 2 animais? 3? E por aí vai. Faz aí que eu já volto.
Então, para fazer essa bendita dessa tabela, o que a gente precisa? Saber quantas vezes apareceu cada número. Então, olha lá, eu tenho a resposta 3, por exemplo. Ela apareceu aqui, aqui, aqui. Então, eu preciso organizar, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos organizar. O número 1 apareceu quantas vezes? Ó, vai anotando aí. Ou com um número, ou com um risquinho. Ó, o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Ó, aqui, cada um desses que tem esse risquinho na diagonal fecha 5, ó. 5 mais 4, eu tenho 9 vezes o número 1 aparecendo. Você pode colocar o número 9 e fazer os risquinhos, tá bom? O número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha aqui, ó, 2 grupos fechados, ó, 10, ok? Vocês repararam que eu fui contando acompanhando a linha. Você tem que ter uma lógica para contar essas informações, senão você se perde. Ou você vai riscando eles também, tá bom? Para não esquecer. E assim por diante, ó. O 3 apareceu 4 vezes como resposta, o 4 apareceu 3 vezes, o 5 também apareceu 3 e o 6 só apareceu uma vez. Uma pessoa disse que tem 6 animaizinhos, ok? E agora a gente monta a tabela, olha lá, ó, quantidade de animais e a frequência. Ó. Quantas pessoas disseram que tem um animal? 9. Quantas pessoas falaram que tem 2 animais? 10. 4 pessoas falaram que tem 3. 3 pessoas falaram que tem 4. 3 pessoas falaram que tem 5. E uma pessoa falou que tem 6. Num total, fechou 30 entrevistados. Então, você só precisa cuidar para não se confundir, porque essa coluna é número e essa também é número. Então, número, 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 acaba enrolando tudo. Não, você tem que ter claro. Número de pessoas é uma coisa, a quantidade de animais de estimação que ele falou que tem é outra informação, ok? Então, a tabela está aqui, inclusive com o total, 30 pessoas. Fez isso? Deu certo? Muito bem. Você também poderia ter feito essa tabela na horizontal, tá bom? Colocando, por exemplo, a quantidade de animais em cima e a frequência embaixo, ou o contrário, você também poderia ter feito desta forma, ok? E a terceira parte é a apresentação dessa pesquisa, né? Então, nós vamos fazer um gráfico de colunas para apresentar. Porque a tabela, gente, ela dá para você apresentar com ela? Dá. Mas você não consegue ter muita noção do que está acontecendo. Você tem que ler linha por linha para entender. Agora, o gráfico, ele é mais fácil. Ele salta aos olhos, assim, a resposta. Você consegue muito rápido ter as informações. Então, o primeiro passo é construir um sistema cartesiano e nomear os eixos. Chamamos o eixo X, por exemplo, da quantidade de animais e o eixo Y, a frequência, quantas vezes foi respondido. Então, lembrando o plano cartesiano, o eixo X na horizontal, eixo Y na vertical, ok? Para montar o gráfico de colunas, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Tá aqui, plano cartesiano bem lindo, eixo X com a quantidade de animais. Eu numerei até 6. Pode numerar mais? Claro que pode. Mas como eu já sei que o maior número de animais que a pesquisa me trouxe é 6, eu vou fazer até o 6 e tá bom. E a quantidade de pessoas? O máximo que eu tive de respostas foi 10. 10 pessoas falaram que tem determinado número de animais. Então, eu coloquei até o 10, ok? E aqui vai ser a frequência. Então, os dados da tabela eu vou trazer para cá, ok? Então, vamos lá como é que vai ficar. Eu coloco a coluna subindo, ó. Então, quantidade de animais, 1. Quantas pessoas responderam que tem um animal? 9. Então, eu subo a minha coluna até atingir um número que eu quero, que é a frequência certa desta informação, ok? E assim a gente vai fazer de um por um, vai subindo as colunas, lembrando que elas não podem até ficar grudadas, mas quando elas ficam grudadas é um histograma. Então, dê um espacinho aqui, ó, para fazer a próxima coluna. Tá bom? E assim a gente vai construindo o nosso gráfico. Então, agora, para vocês, eu quero que você finalize esse gráfico. 2 animais de estimação. Quantas pessoas falaram que tinha? 3, 4, 5 e 6. Uma coluna para cada informação. Termina aí que eu já volto.
E daí conseguiu finalizar o gráfico? Claro que conseguiu, né? Você pegou seu lápis, sua régua, bem lindo. Se você tem o caderno quadriculado, olha aí, ó, é para esse motivo que você vai usar agora. É para isso que você tem o caderno quadriculado, para poder usar as linhas do caderno e fazer exatamente na linha do quadradinho a sua coluna, tá bom? Então, se eu preciso finalizar, eu preciso tirar os dados da tabela e colocar no gráfico, ok? Então, vamos lá ver como é que ficou. O meu eu pintei todos eles de verdinho e fui colocando as informações, ó. Quantidade de animais, 2. Frequência é 10. Então, 10 pessoas responderam que tem 2 animais. Então, a coluna tem que subir até a frequência 10. Aí eu tenho 3 animais, apenas 4 pessoas responderam. Então, eu subo até o número 4. Aí, 4 animais de estimação, apenas 3 pessoas. Então, desceu para 3, ó. E o 5 também. Então, o 5 vai na mesma altura da informação 4. 4 e 5, ambos têm 3. E 6 animais de estimação. Quantas pessoas tem? Apenas uma. Então, sobe até a linha do 1, ok? E daí você preenche dentro, pinta bonitinho a coluna. Precisa pintar? Não, gente, ninguém tem que fazer nada nessa vida, né? Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas fica muito mais bonitinho, né? Ou pintar, ou você achurar ele, assim, fazer risquinhos, né? Para diferenciar esse espaço entre as colunas aqui, ó, tá? Porque o histograma fica tudo grudado, o de colunas não fica, então tem que ter um espacinho, ok? Olha como fica bonito, ó. Você bate o olho e você já sabe. Nossa, quantidade de animais, 2 animais tem 10 pessoas. É uma informação rápida que você consegue. Meu Deus, 6 animais, só tem uma pessoa que tem 6. Você lê e consegue entender as informações muito mais rápido que na tabela, ok? Na tabela o teu olho passa por ele e só vê número. Aqui não, ele já vê imagem, desenho. Isso grava mais na nossa memória, ok? Deu certo então? Podemos prosseguir? Agora nós vamos montar esse mesmo gráfico usando uma planilha eletrônica. Você pode fazer no celular, usando o Google Planilhas, ou no computador. O procedimento é o mesmo, tá? Então eu vou mostrando, foi tirado os prints das telas, e nós vamos mostrando para vocês como é que faz. Então olha lá, no celular você abre o aplicativo Google Planilhas e digita os dados da tabela abaixo. Então você abre o Google Planilhas, ó, tá aqui, ó, quantidade de animais, frequência. Quantidade de animais e você digita a frequência, ok? Transporta a sua tabela para lá. Aí depois, o que você faz? Selecione os dados clicando sobre a primeira célula. A primeira célula é cada quadradinho chamado de célula, tá? Selecione os dados clicando sobre a primeira célula e arrastando para as outras. Depois de tudo selecionado, ó, então você clica aqui, arrasta, seleciona todo o teu espaço e você vai clicar nesse maisinho aqui, ok? Clicou nesse maisinho, o que você vai fazer? Você clicando no mais, vai abrir uma série de opções. Olha aqui, ó, tá vendo? Abre umas opções. Então, vai clicar em gráfico, que é o que você quer. Você quer o gráfico dessas informações. Clicou em gráfico, automaticamente o gráfico de coluna será exibido na sua tela. Assim, ó, com Enter. Gostou? Fica bem mais fácil que construir na mão, né? Mas na mão é mais divertido, não é? É sim, é mais divertido na mão. Mas você pode fazer assim, ó. E ele dá aqui, ó, ele já dá a legenda, que é a frequência, e ele dá a quantidade, ó. Veja que ficou igualzinho o nosso gráfico. Então, só que assim, feito eletronicamente. Muito fácil, muito rápido, certo? Olha aqui, ó. Se quiser mudar o estilo do seu gráfico, você também pode explorar o menu que aparece abaixo do gráfico. Aqui, ó. Embaixo do gráfico tem aqui, ó, tipo. Tem vários tipos, ok? E daí ele abre uma variedade de gráficos que podem ser feitos diferentes. Ó. Tem o gráfico de coluna, mas tem os outros também. Então, olha lá. Ele coloca assim os desenhos, ó. Gráfico de colunas, gráfico de pizza, gráfico de barras, tem gráfico de setores, tem de tudo. E você seleciona o tipo. Ele vai colocar as mesmas informações que você digitou, dispostas em outros tipos de gráfico. Gostou, né? Fica bem legal, gente. Olha lá, ó. Gráfico de barras. Se você clicar em gráfico de barras, as mesmas informações vão ficar assim, ó. Certo? Parecido com o nosso, ó. Parece que foi pego o nosso gráfico e tombado. Tem o gráfico de linha também, ó, que vai subindo e descendo, ó. Também dá para ser, ó. É um outro tipo. E agora eu tenho um 3. Suponha que você está querendo abrir um negócio. Presta atenção nisso.
O negócio próprio quer saber quantas pessoas podem ser seus possíveis clientes. Para isso, pergunte para seus amigos e parentes. No último mês ou no último ano, quantas vezes você comprou este produto ou usou este serviço? Então você vai se imaginar que você vai vender um serviço ou vender um produto, ok? Estipula aí qual serviço e qual produto. Ou qual produto, né? Pode ser um ou outro. Escolhe um. Aí você vai perguntar, no último mês ou no último ano, dependendo do que for, né? Quantas vezes você comprou esse produto? Ou quantas vezes você usou esse serviço? E você vai anotar esses dados e fazer esse gráfico. Coloca lá, eu estou vendendo tênis. No último ano, quantas vezes você comprou o tênis? Aí você vai colocando, e você, quantas vezes? E você, e você? E vai anotar num gráfico e vai selecionar em tabela. Eu vou dar um tempo para você pensar aí no teu produto e no teu serviço e na tua pergunta. E depois você vai fazer essa pesquisa. Anota aí e pensa.
pensado no seu produto ou no seu serviço, faça essa pesquisa. Pesquise lá com mais 10 pessoas, coloca os dados, vai lá no Google Planilhas, digita tudo e faz o teu gráfico, apresenta. E daí apresenta para a tua família. Ó, já posso ser um empreendedor. Bem legal, né, gente? Aplicação pura da matemática da parte de gráficos e tabelas, ok? Então, muito importante a gente saber lidar e ainda com as planilhas eletrônicas. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!